Capítulo 1114. A floresta que deveria estar envolvida na escuridão e em declínio foi preenchida com a luz laranja avermelhada do crepúsculo. A luz era intensa e queimava como fogo, mas não podia deixar de carregar consigo uma sensação de brilho que não podia ser ignorada. Com o crucifixo do sem sombra que parecia pura luz condensada em sua mão, Derek Berg caminhou lentamente à frente. O grisalho caçador de demônios Colin, que caminhava atrás dele à esquerda, segurava duas espadas retas na mão. Rain, que caminhava atrás dele à direita, segurava o martelo rugido do deus do trovão. Este meio gigante de 2 metros de altura estava preparado para trocar o martelo pelo artefato selado com Derek a qualquer momento. O brilho emitido pelo crucifixo do sem sombra tornou-se cada vez mais fraco, como se o sol já tivesse se posto no horizonte, deixando apenas uma faixa de luz dourada. Claro, ninguém da Cidade de Prata jamais tinha visto tal cena antes. Eles só poderiam usar as descrições da literatura antiga para imaginá-la. Da mesma forma, esta foi a primeira vez que entenderam o que significava um pôr do sol. Suoshi. À medida que a equipe de exploração se aventurava mais fundo, um vento começou a soprar na quase congelada floresta minguante. Era como se inúmeros seres vivos chorassem nas profundezas da floresta. Porém, Derek e companhia não sentiram nenhum efeito do vento. Suoshi. O som do vento se intensificou, fazendo seu coração tremer. Derek de repente sentiu um arrepio percorrer seu pescoço, fazendo com que seus cabelos se arrepiassem. Seu corpo e mente ficaram frios. De modo geral, era instinto humano encolher o pescoço, levantar os braços e defender as costas nesses momentos. Eles então dariam meia volta em seus corpos, observariam a situação e estariam prontos para atacar. No entanto, Derek não o fez, porque em um ambiente perigoso, a imprudência muitas vezes resultaria em situações terríveis. Além disso, ele tinha o chefe e seu companheiro atrás dele. Ele tinha plena fé neles de que reagiriam a tempo, assim, entregou sua vida a eles. Com um suoshi, uma lâmina branca prateada envolta por um pequeno raio elétrico em forma de cobra voou pela lateral do pescoço de Derek, vaporizando uma figura borrada e distorcida na luz do crepúsculo. Ao mesmo tempo, o crucifixo do sem sombra foi acionado por alguma coisa. De repente, saiu de seu estado sombrio e escuro, fazendo com que a luz que emitia se tornasse mais uma vez brilhante e pura. O amanhecer pareceu chegar à área circundante imediatamente, enquanto sombras negras indescritíveis começaram a aparecer à luz do amanhecer antes de desaparecerem rapidamente. Depois que tudo se acalmou, Derek olhou para frente e perguntou curioso: "O que é isso?" Eles não se parecem com fantasmas, sombras ou espíritos malignos. O caçador de demônios Colin examinou a área e disse lentamente: "Algum tipo de aura remanescente. Eles parecem ter se combinado com o poder do crepúsculo, causando uma certa anomalia. Eu nunca vi monstros assim." Derek apertou ainda mais o crucifixo do sem sombra e moveu o outro dedo, que não havia sido esfaqueado, sobre os espinhos. Confiando no crucifixo do sem sombra, que era o inimigo do mal ao seu redor, a equipe da expedição prosseguiu sem problemas. Em pouco tempo, eles chegaram às profundezas da floresta minguante. Através das árvores, eles podiam ver vagamente nuvens alaranjadas e vermelho-alaranjadas à distância. O dano aqui não foi muito sério. Os galhos e folhas permaneceram suspensos no ar, bloqueando o crepúsculo paralisado, escurecendo o ambiente. Depois de circular cuidadosamente pelo local, a área diante dos olhos de Derek se iluminou de repente. Ele viu 2 lápides manchadas de um branco acinzentado.
Antes que ele pudesse observá-las cuidadosamente, os raios do crepúsculo que brilhavam através das aberturas das folhas produziram ao mesmo tempo um estranho efeito de refração, entrelaçando-se em uma figura gigantesca de quase 10 metros de altura. Esta figura estava muito embaçada e continha um ar eterno e imperturbável. Foi como um reflexo de uma época mítica. Sua pele era azul acinzentada e usava uma armadura cinza prateada que parecia manchada de sangue. Seu rosto brilhava como o sol poente, como se fosse uma manifestação de seus olhos. Apenas a sua existência fez com que as árvores circundantes e o vazio se curvassem, fazendo com que tudo ao seu redor começasse a diminuir incontrolavelmente. Ao presenciar esta cena, um pensamento surgiu na mente de todos sem qualquer explicação. Rei gigante, Deus antigo Aurmir. Arrepios apareceram nas peles dos membros da equipe de expedição, Joshua, Rain e Antiona. Aos poucos, os arrepios emitiram cores azul acinzentadas. No centro de suas sobrancelhas, carne e sangue se contorciam, como se um monstro estivesse prestes a surgir. Eles foram coletivamente colocados no estado de estar à beira de perder o controle. Eles nem viram a forma da criatura mítica. A mera aproximação levou a sinais de perda de controle à medida que a gravidade aumentava. Derek Berg estava relativamente bem porque a luz pura do crucifixo do Sem Sombra o envolveu, dando-lhe uma sensação de calor, permitindo-lhe resistir temporariamente ao efeito decrescente. Neste momento, Colin Iliad já havia se abaixado. Ele segurava duas espadas untadas com pomada e correu em direção àquela figura aterrorizante como um furacão em alta velocidade. No entanto, este caçador de demônios não avançou em linha reta. Seu trabalho de pés era engenhoso enquanto ele se movia para a esquerda e para a direita, aproximando-se do inimigo em zigue-zague. A figura gigantesca que estava no crepúsculo olhava para tudo com seus olhos de pôr do sol. Parecia sem emoção, como uma estátua esculpida em pedra. De repente, a luz em seu rosto brilhou. Em seguida, se abaixou e bateu fortemente com os punhos no chão. Estrondo! O chão tremeu violentamente quando uma fissura se abriu. Isso fez com que Derek e os outros perdessem o equilíbrio enquanto cambaleavam e quase caíam. Quanto ao caçador de demônios Colin, ele saltou antes para uma altura de mais de 10 metros e desceu com suas duas espadas de maneira dominadora. Naquele momento, a figura que parecia vir de uma lenda mítica puxou uma espada ilusória da fissura no chão. A espada gigante que parecia uma manifestação do próprio crepúsculo foi repentinamente lançada para frente. A tempestade de luz laranja avermelhada de repente tomou forma e varreu o caçador de demônios Colin, assim como Derek e companhia que estavam logo atrás dele. Por onde quer que a luz passasse, as árvores murchariam e o solo viraria areia. Tudo começou a desgastar de forma irreversível à medida que um caminho se traçava. Estrondo! A tempestade crepuscular foi bloqueada por paredes invisíveis, fazendo a floresta tremer. Em algum momento, a anciã pastora Lovia apareceu ao lado de Derek. À sua frente estava uma figura alta e ilusória coberta por uma armadura prateada. A figura com um brilho vermelho escuro perto dos olhos se ajoelhou e cravou uma espada grande e ilusória no chão, criando uma parede extraordinariamente forte e invisível. Bam! Neste momento, as duas espadas do caçador de demônios Colin atacaram a figura de quase 10 metros de altura que possuía a aura de um deus antigo, enviando inúmeras faíscas. A figura branco-prateada não sofreu nenhum dano. A armadura cinza prateada coberta de manchas de sangue só diminuiu um pouco. Com a força do rebote, Colin mais uma vez disparou. Ele virou no ar e lançou seu ataque novamente.
No domínio minguante, ele não ousou liberar sua forma de criatura mítica, porque era muito provável que não houvesse como revertê-la. Vendo que o fantasma que se originou de uma lenda mítica havia sido bloqueado, Derek seguiu apressadamente o súbito tremor e calor do crucifixo do sem sombra em sua palma e pressionou o dedo contra um espinho. Seu sangue subiu na cruz junto com a dor. Uma luz vigorosa e brilhante surgiu, voando no ar e virando para baixo, envolvendo instantaneamente a figura em uma armadura cinza prateada. Seus olhos eram como um sol poente em miniatura. Na luz sagrada, solene e pura, a figura gigantesca e ilusória parou de se mover, como se tivesse encontrado seu inimigo natural, e a armadura cinza prateada manchada pela luz do crepúsculo começou a derreter. Aproveitando esta oportunidade, o espírito maligno na frente da anciã pastora Lovia puxou a espada grande e ilusória do chão. Com várias fendas prateadas que oscilavam entre desaparecer e reaparecer, a espada atingiu instantaneamente o inimigo. As duas espadas do caçador de demônios Colin cortaram para baixo, como se estivessem emitindo raios da luz do amanhecer que envolviam a cabeça da figura antiga. Joshua, Rain e os outros não hesitaram em lançar seus ataques mais fortes. Depois de 3 rodadas, a figura ilusória que parecia ter transmigrado do tempo finalmente começou a desmoronar, sendo reduzida a pontos de luz laranja ardentes. Quando o caçador de demônios Colin pousou no chão, ele deliberou e disse: "Isso deveria ter sido o que restou da vontade do rei gigante de proteger esta área." Depois de muitos anos de fusão com o meio ambiente, ele adquiriu um certo grau de força e forma. É um tipo de espírito maligno. Que segredos estão escondidos aqui? Ao ouvir as palavras do chefe, todos lançaram seus olhares para frente, em direção ao local onde o terrível fantasma havia barrado seu caminho. A atmosfera estava bastante pesada. Felizmente, foi apenas um espírito maligno que foi contido pelo crucifixo do sem sombra. Era apenas uma pequena porção de sua vontade remanescente e quase não tinha mais força. Depois de milhares de anos, ainda é tão assustador como sempre. Como seria um verdadeiro Deus antigo? Por que ele teria uma vontade tão forte de proteger isso? Será porque é onde os seus pais estão enterrados? Quando Derek deu um suspiro de alívio, ele seguiu o chefe e companhia em direção à tumba enquanto era atormentado pela perplexidade e curiosidade. Ufa! Não há necessidade de eu fazer nada. Devo dizer que este crucifixo do sem sombra é realmente muito útil na corte do rei gigante. É tão bom que estou me perguntando se esse é o objetivo de Adam. Acima da névoa cinza, Klein soltou um suspiro de alívio e baixou o cetro do deus do mar que havia sido erguido mais alto. Ele então lançou seu olhar para o local onde o remanescente do rei gigante continuou protegendo por milhares de anos. A primeira coisa que viu foram 2 lápides antigas manchadas. Nelas estavam as palavras pai e mãe em Iotan. Elas continham um mistério que poderia agitar os poderes da natureza. Permitiu sentir diretamente as emoções mistas de nostalgia, tristeza, dor e culpa, sem perceber que estavam infectados e fazendo com que se sentissem deprimidos. Atrás do pilar de pedra havia um túmulo, mas já havia sido destruído, revelando 2 caixões pretos embaixo. Não se sabia quem havia aberto as tampas dos caixões, como se uma confirmação tivesse sido feita. Isso fez com que os 2 esqueletos branco-acinzentados que estavam dentro fossem banhados pela luz que penetrava nas folhas, tingindo-os com uma cor laranja avermelhada que lembrava sangue. Esses 2 esqueletos tinham a forma de humanos. Um tinha menos de 1,9 metro de altura, enquanto o outro tinha menos de 1,8 metro de altura. Ponto.